O general Ernesto Geisel defendia o petróleo que agora o capitão Bolsonaro vai entregar. Bolsonaro vai vender no dia 6/11 por 106 bilhões de reais a cessão onerosa do pré-sal. A cessão possui no mínimo 15 bilhões de barris de petróleo. Lembrando que quando Lula criou a lei da cessão onerosa, a 5.941/2009, esperava-se que o campo possuísse no mínimo 5 bilhões de barris de petróleo. E hoje já sabemos que possui no mínimo mais de 15 bilhões de barris. Isto quer dizer que com o preço do petróleo hoje, 2/11, a $56,06 o barril, a cessão onerosa vale no mínimo 800 bilhões de dólares. Estamos dando o pré-sal. E mais, a cessão onerosa sozinha possui reservas praticamente iguais aos Estados Unidos e China e superiores a diversos países, tais como França, Espanha, Alemanha, México, Noruega, Reino Unido e etc. Nenhum desses países citados acima vendem suas reservas de petróleo. Pelo contrário, compram dos outros, principalmente no Oriente Médio, para preservar seu ouro negro. A Petrobras com o pré-sal tem história, a qual, se depender de Bolsonaro, termina em lamentos e pilhagem do Brasil. Na década de 70, durante a ditadura militar, o presidente general Ernesto Geisel abriu o monopólio do petróleo aos contratos de risco. Nesses contratos, as empresas começavam do zero à procura do petróleo. Hoje, na seção onerosa, nós vendemos o equivalente ao bilhete premiado. Você conhece alguém que venda um bilhete premiado? Segundo informes numa palestra no BNDES, comemorativa dos 50 anos da exploração na Petrobras, Geisel foi procurado por técnicos da Petrobras preocupados, já que os contratos de risco disponibilizavam 83% das áreas brasileiras às multinacionais de petróleo e estavam assim disponibilizadas nos contratos de risco a bacia de Campos, que os técnicos da Petrobras já sabiam da existência de uma província gigante de petróleo. Geisel, a pedido dos técnicos, então retirou dos contratos de risco a bacia de Campos. Nos 13 anos dos contratos de risco, nenhuma descoberta de relevância foi feita pelas multinacionais de petróleo. E olha que elas ficaram com 83% das áreas. Os técnicos da Petrobras, então, em parceria com as universidades públicas, já começaram a pensar abaixo da bacia de Campos, no pré-sal, e como atingir essa província gigante de petróleo sob a bacia de Campos. Mas como furar 7.000 metros, 2.000 metros de lâmina d'água e 5.000 metros de camada de sal? Como e que tubulação e demais equipamentos poderiam ser usados? A Petrobras, na década de 80, desenvolveu um sistema de produção antecipada, SPA, para a bacia de Campos. O SPA, de tão exitoso, virou definitivo. E a bacia de Campos, até a chegada do pré-sal, respondia por 80% de nossa produção de petróleo. Hoje o pré-sal já responde por 50% da nossa produção. Mas só depois de mais de 40 anos, com a desconfiança de existir petróleo além da camada de sal, no governo Lula, a Petrobras ousa e descobre no pré-sal o campo de Tupi, hoje campo de Lula, isso abaixo de 7.000 metros no mar. Pelo desenvolvimento dessa tecnologia inédita no mundo e a descoberta do pré-sal, a Petrobras
ganhou pela terceira vez o prêmio OTC, o equivalente ao Oscar da indústria do petróleo. Os outros 2 Oscars ganhos pela Petrobras foram relativos à bacia de Campos, em águas profundas e ultras profundas. O pré-sal é a maior descoberta no mundo contemporâneo de petróleo de excelente qualidade e em grande quantidade, imensas quantidades. A Petrobras gastou no primeiro furo do pré-sal em Tupi 250 milhões de dólares, numa aventura que poderia resultar num poço seco, sem petróleo. Então, quando se fala do pré-sal, tem que ser considerado os gastos públicos, que não foram poucos, até se chegar a ele. Entretanto, na venda da seção onerosa, tanto o pré-sal como toda essa tecnologia estão sendo entregues de mão beijada aos gringos. E não é só nossas riquezas que estamos entregando. Não podemos esquecer que Lula, na lei de partilha, número 12.351 de 2010, disponibilizou 75% dos royalties do pré-sal para a educação e 25% para a saúde. Com certeza que com essa dinheirama teríamos saúde e educação de qualidade nas próximas décadas. E mais, com o conteúdo local da lei de partilha, navios e plataformas seriam construídos no Brasil, gerando investimento, emprego e renda aos brasileiros. Mas a Lava Jato, dizendo combater a corrupção, quando na verdade entregava o país, acabou com a indústria naval e agora navios e plataformas serão construídos no exterior, gerando emprego e renda para os gringos. Se as guerras contemporâneas têm como pano de fundo o petróleo, aqui nós vamos entregar de graça o pré-sal sem um tiro sequer. O parque de refino da Arábia Saudita está sendo alvo de guerra via drones. Isto porque a Arábia Saudita, que é a maior fornecedora de petróleo da OPEP para o mundo, agora quer exportar derivados de petróleo, agregando assim valor ao seu negócio. Ao contrário do Brasil de Bolsonaro, onde a Petrobras determina que nossas refinarias trabalhem abaixo da capacidade de refino, isso é uma coisa absurda. E agora ainda anuncia a venda de metade das refinarias da Petrobras. Só para se ter uma ideia, em um ano pagamos 25 bilhões de dólares aos Estados Unidos na importação de gasolina e diesel. E Bolsonaro, quando deputado, queria fuzilar a FHC pela venda da Vale do Rio Doce e de nossa reserva petrolífera. E hoje, presidente, Bolsonaro anuncia a venda dos Correios e da Eletrobras. Já vendeu a BR Distribuidora, já entregou os 2 mais estratégicos e importantes dutos da Petrobras, o NTS e o TAG. E a mídia, principalmente a Globo, apoia as privatizações, tanto que disse em editorial em dezembro de 2015, o pré-sal pode ser patrimônio inútil. Resumindo, Bolsonaro presenteia os americanos e seus aliados com o patrimônio do povo brasileiro, principalmente o pré-sal e nossas refinarias. Rio de Janeiro, 2 de novembro de 2019. Se você gostou do vídeo, toque o sininho, inscreva-se em meu canal e deixe um comentário. E replique esse vídeo. Um beijo no coração e obrigado pela atenção.